CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 53, por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. E depois a gente vai fazer a prece. Os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita empreender uma existência que lhes deva fornecer um meio de adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas, a se realizar em meio às vicissitudes às quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade. Faz a prece. Você vai fazer? Faz. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da noite de hoje. Envolve-nos no Teu amor, abençoa-nos com as Tuas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Ajuda-nos na compreensão das Tuas lições de amor. Envolve o Nilton, abençoa ele, que ele possa ser inspirado, que o altivo possa ajudá-lo. O irmão Luiz o ajude e que todos nós possamos compreender os seus ensinamentos, Jesus. Ajuda-nos, envolve-nos, esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Então vamos lá. A Conceição leu o prefácio. Então ele está dizendo aqui da importância de uma vida, que os espíritos só chegam à perfeição após terem passado as provas da vida corporal. Então vamos lá, fazer uma pergunta para vocês. Luana, e para todos que estão em casa vão responder a mesma pergunta. Tua vida é importante para você? É? Se a sua vida é importante? A sua vida é importante para você? Por mais difícil que ela seja, é importante? Sua vida é importante para você? É. E se a tua mãe tivesse feito o aborto? Você estaria aqui? Vocês gostariam que a mãe de vocês fizesse um aborto? Você gostaria que sua mãe te abortasse? Para todos que nos ouvem, e sua mãe tivesse feito o aborto? O corpo é dela, mas esse corpo é meu. Ela destruiria o meu corpo, ela impediria a minha vida. Ela não tem esse direito. Nenhuma mãe tem o direito de assassinar um ser indefeso. Não tem direito. Então vamos lá, ela continua ali. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhe permita empreender uma existência que lhes deva fornecer um meio de se adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas, a se realizarem em meio a vicissitudes, às quais estarão submetidos,
seja realizando uma missão útil à humanidade. Então, se nós estamos passando por situações difíceis, expiação de faltas passadas. Se nós estamos numa missão, numa grande missão, viemos para isso. Somente a vida corporal nos enseja o progresso do espírito. Somente na vida corporal. Os dois que chegaram aí, vocês já vão pensando na resposta. A vida de vocês é importante para vocês? Chegou atrasado, né? Então vocês vejam, Deus, eu não vou discutir, já não é mais a hora da gente discutir mediunidade, se o Espírito existe, se não existe, se existe Deus, se não existe Deus, tudo isso é matéria dada, a gente não tem dúvida nenhuma. Então nós estamos falando aqui, doutrinariamente, estamos falando, podemos falar também como homens, independente de qualquer religião. É um crime você assassinar uma criança, no ventre ou fora do ventre. Qual foi a resposta de vocês? Sim ou não? Boa noite. Sim. Vocês gostariam que a mãe de vocês tivesse abortado vocês? Não. Não estaria aqui. Então, a vida é muito importante para o crescimento do espírito. Ela é importantíssima, ela é fundamental. Para ele cumprir uma missão, ou para ele vir em provas ou expiação. Se a vida é difícil, é porque nós dificultamos a nossa própria vida no passado. Então, não tem que se discutir a questão, quer dizer, discutem por ignorância a questão do aborto. Eu estou colocando o aborto aqui, porque o item 53 é uma prece por uma criança que acaba de nascer. É o item 53 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Deus permite empreender uma existência que deve fornecer os meios da gente se adiantar. Achou aí? Então, quando Deus criou o princípio inteligente, Ele colocou um elo que o prende. Esse elo é o corpo espiritual. E é o corpo espiritual que vai ligar o espírito ao corpo físico. E na gestação, ele vai se ligando, átomo por átomo, molécula por molécula, num processo que só termina aos 7 anos de idade. Segundo André Luiz. Até os 7 anos de idade, o espírito está se ligando. E se você é contra tirar a vida de uma criança de 7 anos, se você é contra tirar a vida dessa mesma criança aos 4, se você é contra tirar a vida dessa criança com 1 aninho, cortando-a toda num processo de crueldade extremo, você tem que ser contra em destruir a vida dessa criança quando ela está com 6 meses, 5 meses, 4 meses, 1 mês, 1 dia. O crime é o mesmo. Ali tem um espírito. Ali é um espírito que está se ligando ao corpo. É um espírito que está se ligando ao corpo. Portanto, é um crime em qualquer fase, seja na gestação ou depois de nascido. É um crime. Aí, por tudo isso que a gente está lendo aqui, ele continua. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vierem a empregar o tempo que devem passar na terra. Aí é com ela depois dos 7 anos ela começa a ser senhora de si,
Uma criança de 11 anos é uma criança, não é? É uma criança. O que vocês acham de uma criança engravidar aos 11 anos de idade? E vocês concordam com isso, que é uma tristeza imensa, uma aberração, como ele diz? Uma criança, a gente pensa no nosso filho, uma criança de 11 anos. Ela engravidou. Muito bem, ela engravidou. Aborta ou não aborta? Depende do caso, eu acho. O aborto acho que não tem caso nenhum. Mas a criança de repente, se ela já tem o direito de poder escolher o que faz, eu acho que pode ser. Vamos lá, vamos continuar então. Mas aí, nesse caso, constitui um crime. Independente da sua colocação, independente, constitui um crime. Então vamos lá. Num caso que aconteceu recentemente, não importa qual, mas foi evitado o aborto apenas por uma causa jurídica. Uma determinada juíza, ela seguiu a lei que determina pela própria medicina que a partir da 22ª semana que não pode mais fazer. Então vamos lá, senão vai ficar aí a discussão aí entre vocês. Quero só que vocês pensem. Então, eu estou trazendo um caso concreto. Você que é advogado, o advogado gosta de falar, né? Então, ele vai argumentar, gosta de falar. Um caso concreto, que está acontecendo agora. Só que a criança já está no 7º mês. 7º mês. Está acontecendo hoje. Aí um grupo de feministas, uma juíza entrou no caso e obrigou que se fizesse o aborto. Os médicos se recusaram. É um crime fazer o aborto no Brasil. É um crime. É um crime. Não é legalizado. Aí entra um grupo de feministas, esse pessoal todo, o corpo é meu, é um crime, é criança e tal. O pai da criança é um menino de 13 anos. Está tudo errado, né? Está tudo errado. Está tudo errado. Olha que situação que a gente se encontra. Agora, que espírito é esse que está vindo, sendo gestado por essa menina de 11 anos? Que espírito é esse? Vamos supor, uma hipótese, eu não estou dizendo, estou fazendo uma hipótese. Vamos supor que o Dr. Bezerra de Menezes estivesse reencarnando ali, esse espírito. Claro que é um espírito elevado, teria todo um preparo, a gente vê a reencarnação de Segismundo, como enfim. Então, mas vamos supor que fosse um espírito bondoso, elevado, e você soubesse quem era aquele espírito, você ia abortar? Se soubesse que fosse o Dr. Bezerra. Então, gente, a gente tem que ter bem na cabeça, bem claro isso na nossa cabeça. A oportunidade da vida, o maior direito que o homem tem é a vida, está escrito no Livro dos Espíritos. O maior direito que a gente tem é o direito de viver. Ninguém pode atentar contra a vida do outro, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ninguém tem esse direito. Não tem. E a vida está na fase intrauterina ou pós a fase uterina. É vida, é sempre vida. É sempre um crime. Quando a gente analisa um fato nas CNTP, vamos dizer assim, né? Você sabe que CNTP, né? Tem condições normais de temperatura e pressão. Quando eu estudava química, isso lá no ginásio. Quando fazia-se alguma experiência química
nas condições normais de temperatura e pressão. Claro que se você for fora, subir muito, diminuir a pressão, o resultado vai ser diferente. Então, a pessoa engravidou, né, já é senhora de si, tem já uma idade madura, fica bem claro a gente analisar essa questão, né? Quando é um caso desse, que está na justiça, e a juíza ordenou, porque eu li o caso, que fizesse o aborto até meio-dia, não fez. Não fez. Os médicos se recusaram pelos dois motivos. Primeiro, que é contra a legislação. E segundo, é perigoso, até para a mãe. Tem uma menina aqui, ela já tem seus 12 aninhos, a filha do Marquinhos. Ela nasceu de 6 meses. 6 meses. Marquinhos, que era na palma da mão, era desse tamanho. Ela ficou 3 meses no hospital, na incubadora. Ela nasceu de 6 meses, volto a dizer, vontade de viver, né? Eu sou avô de gêmeos de 7 meses. Ó, avô de gêmeo de 7 meses. Então ainda estou indo mais além. Essa teve 6 meses. Tá? A menina aí com 12 anos. Né? Como é o nome dela? Filha do Marquinhos? Manuela. A Manuela. É uma graça de criança. 6 meses. O Carlos está dizendo que é avô de 2 meninas gêmeas. 2 meninos gêmeos que nasceram com 7 meses. E essa menina está com 7 meses de gravidez, indo para o 8º. Vocês estão vendo como que a gente tem que ter uma posição firme? Firme. Está tudo errado. Volto a dizer, tudo errado. Faltou atenção dos pais? Foi estupro? Foi consensual? Hoje você abre isso aqui, deixa isso aqui na mão do seu filho, com 5, 6 anos, a gente vê criança com 4 anos, que o pai deixa para ficar tranquilo, com 3 anos de idade, o tempo todo aqui, o tempo todo. Quando ele tiver com 8 anos, ele sabe muito mais de tudo do que a gente. Aqui tem tudo. Tudo. Ensina a se drogar. No outro dia eu fiquei estupefato. E eu falei para o jovem, vocês já viram isso? Já, eu não sabia. Você pode se drogar sem usar o remédio. Você se droga com uma música que tem o mesmo efeito da cocaína. Eles dão para você experimentar, você usa uma vez, usa 2, usa 3, você vicia. Aí só vão mandar a música se você pagar. Deixa isso na mão do filho de vocês, sem olhar o que ele está vendo, sem verificar o que vai ser bom para a tosse. Então, olha só, a gente está analisando aqui o nascimento, estou levando para esse lado do aborto, a importância da vida. Antes de você chegar, eu perguntei para todos eles, vou perguntar para você que chegou depois. A sua vida é importante para você? Tá. E se tua mãe tivesse abortado? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala disso daqui, essa permissividade que a gente tem hoje, e quem tem que tomar, não estou dizendo que ela usava, não estou dizendo nada disso, eu não estou julgando a menina, nada disso. Mas quando você vê muita gravidez precoce, vem aqui meninas com 13 anos, 14 anos grávida. Aqui, está cansado de atender, 13, 14. Mas sabe mais coisas sobre sexo do que todos nós juntos aqui. Hoje está assim. Sabe mais, eu que estou ficando velho, e para mim eu pego aqui para eu passar uma mensagem, eu tenho que ficar com o dedo. Eles pegam e fazem, né? Rapidinho, com o dedo ágil. Eu estou assim ainda, então eu sou de outro tempo. Eu vou ter que reencarnar para acompanhar essa
essa modernidade toda aqui. Eles sabem tudo, conhecem tudo, só não conhecem matemática. Pergunta quanto é 7 vezes 8, que eles não sabem responder. Eu não vou nem fazer vocês passarem vergonha aqui, viu, Luana? Pergunta quanto é 7 vezes 8, que não sabe. Pergunta se casa se escreve com Z ou com S, não sabe. Se tesoura é com Z ou com S, não sabe. Se calçado é com 2 S ou com C cedilha, não sabe. Mas fofoca, sexo, pornô que tem ali, tem tudo, isso eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Então não se justifica o aborto em fase nenhuma. Não se justifica. E ainda mais nessas circunstâncias de uma gravidez com 7 meses. Não se justifica. Que pensasse antes. Não estou dizendo o caso da menina. Que pensasse antes. Mas, quando a mídia coloca, ela coloca como se fosse a pior coisa, como você colocou aí, estarrecedor e tal. Agora, o que está por trás de tudo isso? O que levou ela a engravidar? Realmente foi um estupro? Foi consensual? Não foi? Onde é que estavam os pais? Tomaram todas as precauções, tudo direito? Há que se pensar. Eu não estou dizendo que é para fazer, eu não estou dizendo que não é para fazer. A gente está dizendo, está mostrando que é um espírito que está retornando à carne e que ele tem o direito de viver. Você mencionou o filho do Marquinhos, falou, quando nasceu eu cabia na palma da mão. Meu filho chorava desesperadamente, porque os dois cabiam na palma da mão. Na palma da mão, cada um na palma da mão. E ele achou que eles não ficaram um longo tempo na incubadora, né, passado lá o período, um longo tempo, que foi 6 para 7, quer dizer, já entrando o 7º mês, ou seja, a gente vai dizer entre 6 e 7. E hoje estão aí com 4 anos, saudáveis, maravilhosos. Então, é uma situação em que os outros, e sabemos quem são esses outros, né, que estão levando a essa tentação do aborto, que são pessoas que, como você disse, independente, são os drogados, são isso, são aquilo, que não podemos estar falando determinadas coisas, mas que nos revolta, dentro da gente, nos revolta, porque nós temos hoje, Nilton, através do estudo da doutrina espírita, e principalmente, eu vou repetir como sempre falei, principalmente através dessa casa, que é uma casa de amor, que você leva com muita seriedade o propósito que te levou a criar a casa. Então, nós sabemos hoje, ou nós estamos caminhando para essa compreensão do valor da vida, o sentido da vida, o porquê que nós estamos aqui, estamos sendo reencarnados, né, buscando um aperfeiçoamento para o nosso espírito futuro. Então, as outras pessoas, né, que levam ou que estão tentando passar para milhares de crianças e adultos mesmo, né, que a vida não vale nada. Pois é. É isso aí. Então vamos lá, ele continua. Então, esse espírito que está nascendo, seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vierem a empregar o tempo que devem passar na Terra. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los para o bem é confiada a seus pais, que respondem diante de Deus pela maneira como cumpriram o seu mandamento. Para lhes facilitar o desempenho da missão, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Então, se você entrega um negócio desse a uma criança de 5 anos, como eu vejo aí,
Você está negligenciando com a educação do seu filho. A não ser que você mostre ali alguma coisa rápida e tem que ter limite. Isso aqui é um vício. É um vício. Vocês desculpem aqui a garganta. Então é um vício. Temos que ter responsabilidade. Quer ter filho, tem que cuidar, tem que educar. Outra coisa. Mais do que a responsabilidade, é o cuidado que os pais têm que ter sobre atitudes que os filhos virão a ter por consequência do... Sim, é o que ele está dizendo. É isso aí que ele está dizendo, serão responsabilizados. Ele está falando aqui por uma criança que acaba de nascer. E nós entramos então nessa questão do aborto. A criança que acaba de nascer. A criança acabou de nascer, ela nasceu. E se ela se suicidar? Vocês sabiam que a gente tem casos aqui, criança de 8 anos, que tentou se suicidar? De 8 anos que se suicidou? De 13 que se matou? E por aí vai. O que vocês acham disso? Imagine se fosse com um familiar. Alguém que vocês amam tanto. Frustração, né? É frustrante para quem faz, porque não morre. É frustrante para quem fica, porque onde foi que eu falhei? Por que fez isso? Para quê? Frustrante. Quando a gente fala do aborto, é o mesmo princípio. Ela vai ceifar, só que alguém que vai ceifar a vida dela. E detalhe interessante, quando a gente conversa com esses espíritos que se suicidaram, com 15, 16, 20, a gente pergunta sempre para eles, quantos anos você ia viver na Terra? O que estava previsto para você? Porque a gente faz com que eles voltem. Eles precisam se reconhecer como espíritos imortais, porque até então eles estão confusos, não sabe se morreu, não sabe se está vivo, o que foi que aconteceu, onde é que eu estou, desesperado de dor, frustrado, o que foi que eu fiz, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê fulano, cadê ciclano? Então, primeira coisa, ele tem que se reconhecer como espírito imortal, que ele é imortal, ele não morre, que ele matou o corpo. Então a gente faz ele voltar antes da reencarnação. Leva um susto, dá uma parada. Olha para trás, olha a vida para trás. Você lembra do mundo espiritual? Onde é que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Voltem lá, ó. Voltem até o momento que vocês morreram. Vocês morreram e vieram para cá, para o mundo espiritual. Mas vocês estão vendo que vocês morreram, mas vocês eram alguém, vocês tinham um nome. Olha lá, quem eram os pais de vocês? Como é que era a vida de vocês? Agora, vamos para cá. Você não nasceu ainda. Olha a sua mãe. Aquela vai ser a sua mãe. Você conhece a sua mãe? Você conhece quem vai ser seu pai? Por que você vai nascer? Qual o objetivo da sua encarnação? Quantos anos você ia viver? Tudo isso a gente pergunta. Eu tenho na cabeça que eu repito isso toda semana. Eu ia viver até 80 anos. Porra, mas se matou com 20? Com 30? E os outros 60 que faltavam? É frustrante para o espírito. Porque ele vem, como ele disse aqui, você vem para cumprir um dever, seja ele de provas ou expiações, ou uma missão. Se a mãe do Chico tivesse feito um aborto, é claro que esses espíritos são preparados quando eles vêm. Há todo um amparo, não nasce assim de qualquer maneira, não vão nascer em qualquer família, não vão. Tudo tem um objetivo, tudo é preparado, tudo é planejado.
Mas a gente pode supor, sei lá, a mãe teve lá um problema qualquer e abortou. Você tirou a oportunidade daquele espírito desempenhar a tarefa dele. E quando ele faz isso com ele mesmo, ele está desistindo daquilo ali que ele tinha que fazer. Ele vai ter que voltar e fazer o que não fez. E responder por aquilo que ele fez de errado. Aí ele vai dar uma estacionada aí. Assim é também com o aborto. Só que com o aborto é você que impede ele de cumprir o que estava planejado. É você. Cai na sua conta. O crime cai na sua conta, principalmente da mãe. Entenderam isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí vem a prece por esses que acabam de nascer. Vai. É o item 54. 53 por uma criança que acaba de nascer, 54 a prece. Lê a prece aí. Espírito, encarnaste no corpo de nosso Filho. Espírito que encarnaste no corpo de nosso Filho, sê bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviaste, sê bendito. É um depósito que nos é confiado e do qual teremos que prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, nossa obrigação é ajudá-la a progredir no caminho do bem com os nossos conselhos e os nossos exemplos. Se ele cair em erro por nossa culpa, responderemos por isso diante de ti, por não termos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, sustenta-nos em nossa tarefa, dá-nos a força e a vontade para cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que a vossa vontade seja feita. Bons espíritos, que viestes presidir seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe forças para resistir às suas sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Olha só. Então, Deus está te entregando um espírito que quem criou foi Deus, não foi você. Quem criou o espírito foi Deus. A gente não sabe como nem quando, foi Deus. Ele entrega ao pai, à mãe, ele deposita essa confiança para que os pais conduzam esse filho na estrada da vida, que eduquem. Olha a responsabilidade. E você vai dizer que não quer? Por uma futilidade? Porque você bebeu? Porque você foi numa festa? Assume. A gente tem uns casos, né, interessantes. Você pergunta no cadastro qual é o nome da mãe, o nome do pai. Eu não sei. Como não sabe? Eu não sei quem é o pai. Não é uma, não são duas, não são três, não. Como? Eu estava numa festa, eu bebi, eu transei com uma porção, fala transar, né? É isso aí, transei com mais de um, com mais de dois, estava doidona. Não sei. Não sabe quem é o pai. Pai desconhecido. Pobre, miserável, fez a bobagem, mas segurou a onda. Segurou a onda. Está aí com o filho aí. Cheio de amor com o filho. Tomou jeito, né? Pelo menos parece, né, que tomou. Pelo menos aqui está. Mas assumiu. E quantos têm condições financeiras e abortam? Porque quer cuidar do seu próprio corpo.
é o meu corpo. Vocês estão vendo como há casos e casos. Em um caso desse, ela, por ser doidivana, teria tudo para fazer o aborto, né? Mas não, manteve. Daí, cuidando do filho. E já tinha mais uns 3 ou 4, tá? Não o primeiro, não. Já tinha uma penquinha. Vamos lá, vamos continuar. A gente tem exemplos, né? Aí vem outra prece que ele pede, né? Ó, meu Deus, tu que me confiastes a sorte dos teus espíritos. Olha aqui, na segunda prece. Deus está confiando aos pais a sorte daquele espírito. Faze que eu seja digno da tarefa que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Aclara a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber, desde logo, as tendências daquele que eu devo preparar para alcançar a tua paz. Uma vez, aí eu vou falar do meu pai. Meu irmão estava contando, ontem a gente estava falando do meu pai já é desencarnado há um tempo. E as coisas boas e as coisas difíceis. Meu pai gostava de dar uma surra na gente, eu levei algumas surras, né? Fazia parte. Né? Aprontava, mas mais por causa de briga lá, eu e meus irmãos, a gente brigava a beça quando criança, ele chegava. O mais triste era quando ele juntava nós 3 e mandava se beijar, né? Que éramos irmãos. Aí é que doía. Mas tudo bem. Aí meu irmão estava conversando. Ele disse assim, uma vez eu peguei uma camisa no campo, acabou o futebol. Eu peguei a camisa, tinha uma camisa lá, que eu sabia que não era minha. Eu peguei a camisa. E ele fui para casa com a camisa. Eu não achei a minha, peguei aquela que estava lá, novinha. Quando cheguei em casa com a camisa, a gente era pobre, né? Sabia tudo que tinha, roupa, tudo. Aí disse que o meu pai falou para ele, vem cá, que camisa é essa aí? Ah, eu peguei lá no futebol, peguei lá no campo, lá no chão. Pegou no futebol. De quem é essa camisa? Não sei. Vai descobrir de quem é essa camisa. Então ele foi lá no time, perguntou, levou, mostrou todo mundo. Aí descobriu de quem era a camisa. Você vai pegar o garoto, o dono da camisa vai vir com ele aqui. E você vai devolver a camisa a ele aqui e vai pedir desculpa para ele porque você levou a camisa dele. Assim meu irmão fez. Nesse dia eu falei que meu pai gostava de dar uma surra, ele não bateu não falou nada. Falou, nunca mais você faça isso. Você não pegue o que é seu. Acabou. Isso é educar. Isso é educar. Agora, se seu filho chega em casa com um estojo que não é dele, você acha bonitinho e deixa ele continuar com o estojo dele, desde 4, 5 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, amanhã ele vai levar a carteira de alguém. É ou não é? Olha aí a função do pai. É educar. Ele tem que estar atento. Meu pai trabalhava o dia inteiro. Chegava de noite, né, passava a revista. Sabia de tudo, o que aconteceu, como é que eles estão, chamava. Então a gente aprende assim, sendo educado. A função dos pais é educar. E não largar um celular e deixar que o celular eduque o filho. Ou que uma empregada eduque o filho. Uma faxineira eduque seu filho. Tudo bem até aí? Eu tenho coisas que verdadeiramente não, quando é passado de forma veemente, que é passado tanto a educação, sobre qualquer outra coisa, nunca será esquecido. Eu entrei para o Colégio Pedro II com 11 anos de idade. Numa das aulas, portanto, nós estamos falando de 55 anos atrás. Numa aula de ciências, foi distribuído uma folha que eu nunca na minha vida esqueci. E falava exatamente do assunto que hoje é atualíssimo em relação ao aborto. Então, eu não tenho nem como, para não tomar o tempo, mas inicia, você não sabe do que se trata, inicia falando que houve uma relação sexual e aí começa desde o primeiro dia
da concepção e coisa e tal. Aí no final termina da seguinte forma, essa frase nunca saiu da minha cabeça: hoje eu morri. Eu lembro disso. Você lembra disso? Não dá 55 anos se passar. Isso nunca saiu da minha cabeça, assim como nunca saiu da minha cabeça os valores morais que os nossos pais, que os meus pais passaram, tanto quanto você se referiu. Isso que você acabou de falar, parece que houve um retrato na minha cabeça, porque não aconteceu com uma camisa não, mas aconteceu com uma pipa. É isso Foi aí. muito parecido. Era isso aí. Eu peguei um exemplo lá, que meu irmão está com 61 anos. Ó, era garoto, devia ter o quê? Uns 13. Tenho vários também na minha cabeça. De exemplo, meu pai era uma pessoa simples, era durão, mas soube educar. Soube educar. A palmada vinha na hora certa, levei várias. Mais do que palmada, foi umas cinturadas, umas correadas. Fazia parte, na época era assim. Todo mundo aí, todo mundo estudou, todo mundo trabalhando, todo mundo. Não diminuiu em nada de ninguém. Hoje você pode fazer mais nada, né? Então vamos lá, vamos continuar. A escola não ensina quase nem educa. Tem uma outra prece. Vamos agora por um agonizante. A gente falou de um que está nascendo. Vamos falar de um que está morrendo. Também é importante. Vai lá. 57. A agonia. Por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem apenas um pé neste mundo, o que já tem no outro. Essa passagem, às vezes, é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria e que viveram mais para os bens deste mundo que para os do outro, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e pelos remorsos. Para aqueles que, ao contrário, têm o pensamento voltado para o infinito e estão desligados da matéria, os laços são menos difíceis de romper e os últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, liga-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, teria profundas raízes. Entretanto, em qualquer das duas hipóteses, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Então vamos lá. No livro ali, eu acho que é No Mundo Maior, do André Luiz. Se não for, vocês leiam ali. Eterna, que aqueles O Obreiro da Vida, acho que é Obreiro da Vida Eterna. Leiam os 7 livros que tem ali dele, que está num deles, mas eu acho que é o Obreiro mesmo, o Obreiro da Vida Eterna. Que ele fala da desencarnação de Dimas. Dimas era um espírita. Ele era espírita e deu trabalho para morrer. Ele fala da desencarnação de um católico. O católico foi tranquilo. Todos tinham méritos, todos eram bondosos. E ele fala da desencarnação de Adelaide Câmara, que é a nossa aura celeste. Tá. Então vamos pegar somente a desencarnação da Adelaide Câmara. Ela tinha lá as crianças que ela cuidava, lá no orfanato, muitas crianças. Ela já sabia que ia desencarnar. Ela pede as crianças para cantar, as crianças fazem um coro, cantam em torno da cama dela. Ela sai do corpo, é levada pelo Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra pede que ela mesma corte o último laço que a prende ao corpo físico. E ela vai embora. Ela vai embora. Que morte bonita, né? Vai embora. Tem espíritos que não são somente os suicidas, né? Que levam às vezes dias, semanas, meses, anos
décadas para se desvencilhar do corpo, sabia? Olha de lá de câmera, olha o outro extremo. O que eu tenho visto, o que eu vi, eu fui muitas vezes, eu fui em muitos enterros, muitos, não foram poucos não. Fazia visita a enfermos, o pessoal enfermo está doente, né? Muitas vezes com um pé lá, outro cá. Principalmente quem já estava velhinho, desencarnava, a família pedia para a gente ir lá, a gente ia. Mas eu fui em muitos enterros, enterro de parentes. Minha mãe tinha 11 irmãos, todos desencarnaram. Alguns primos desencarnaram. Todos casados, todos os 11 casados, então os 22 já morreram, parte da minha mãe. A maioria enterrada ali em Ricardo, cemitério de Albuquerque. E eu fui em quase todos os enterros, não fui em todos. A minha tia última não fui. Eu estava velhinha, já estava com 90 e pouco. Eu só soube depois e não deu para ir. Mas enfim, o que eu via às vezes no enterro? Piada, gargalhada, o defunto está ali e as pessoas brincando, doido para dar aula, para enterrar, para ir embora, né? A gente vê alguns costumes, se canta, se faz pagode, se bebe, se come no enterro. Não é ou não é? Então vamos ver, vamos analisar a gravidade de tudo isso. Você imagina você ligado ao corpo ali, para se desvencilhar do corpo, o corpo já está morto, você precisando de uma prece e o povo não está nem aí para você. Fora quem fala mal do defunto. Fora. Hã? Escuta tudo. O Dimas Messi, se não me engano, aconteceu isso. As acusações que fazem ao defunto, isso não valia nada. Isso não valia nada. Então, é um momento solene o desenlace e é um momento solene a chegada. A partida e a chegada são dois momentos solenes por espírito. Nós somos espíritos. Então, a nossa chegada foi muito importante para os nossos pais, muito importante para nós, muito importante para os guias. E a nossa partida também. A gente vai ter que deixar o corpo. E a gente precisa da prece um do outro. Senão você dificulta, você atrapalha. É alguém falando mal de você e você escutando. E você preso ao corpo. Então vamos ver aqui devagar. De novo, ó. A agonia, agonizando, né? Agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Está agonizando, não morreu, está para morrer, você sabe que vai morrer, está agonizando. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem apenas um pé neste mundo e que já tem um no outro. Está com um pé lá, outro cá. Essa passagem às vezes é penosa para aqueles que se acham muito ligados à matéria. Tem gente que nem acredita que vai morrer, tem gente que acredita que a morte não existe. Então vai ser penoso, porque vai morrer e vai se ver diante dessa situação. Acreditando ou não acreditando, ninguém morre. E que vivem mais para os bens deste mundo que para os do outro. Se a referência dele é os bens desse mundo, o corpo é tudo para ele. O corpo é tudo. Ele se agarra ao corpo. O corpo, as forças expulsam ele dali e ele fica no corpo. Ele sente até o corpo entrar em estado de putrefação. Sente muitas vezes os vermes correndo o corpo como se estivesse correndo nele. Porque a referência é o corpo, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e pelos remorsos. Para aqueles que, ao contrário, têm o pensamento voltado para o infinito, aí é o caso da Adelaide Câmara, que a gente falou, vai embora. Então a gente tem casos
A gente tem profundas raízes, a gente viveu aqui um período de 50, 60 anos, 70, 80, 90. A gente precisa de paz para poder se desvencilhar do corpo. Então a nossa postura é de oração. É pedir a Jesus que ajude aquele espírito, que o receba em seus braços. O momento mais doloroso da minha... Eu tive 2 momentos dolorosos na minha vida. E que me marcou muito nessa existência. Marcou muito. A morte do meu pai, que me tornei espírita por isso. Eu não vou entrar nos detalhes. O desencarne do meu pai, melhor dizendo. E depois o desencarne da minha esposa. Foi muito doloroso para mim. O desencarne dela foi muito mais doloroso do que o desencarne do meu pai. Muito maior. Uma dor muito grande. Cada um sabe a ligação que tem com aquele espírito. A morte de um filho é muito mais dolorosa. Isso depende, varia muito. Não tem a dor de um desenlace de quem você ama. É igual. Não tem diferença, né? Maior, dói até hoje. Eu sinto até hoje. Eu tenho certeza que a Lourdinha, ela é muito grata desse momento do enterro. O momento do enterro dela. Porque eu fui para o cemitério, tem aquele período ali até chegar o momento do sepultamento ali. Não sei quanto tempo demorou, não me lembro. 2, 3 horas, não me lembro. Foi muita gente. Pessoas lá da casa espírita que eu trabalhei, lá do Leão Denis, muitos amigos. Fiquei muito feliz. Eu já tinha saído de lá, estava aqui no SEMA, foram algumas pessoas daqui do SEMA, foram os parentes, amigos, tinha muita gente. Tinham católicos, tinha budista, tinha eu espírita. Nós fizemos prece, eu não deixei ninguém conversar. De 5 em 5 minutos. E o interessante, acabava de fazer a prece, todo mundo juntava ali, juntava bastante gente. Acabava de fazer, 1 minuto já estava dispersando, pipipi, aquelas conversas. Já ia ali para fora para dar uma... Via alguém rindo de alguma coisa. Eu estava atento, eu estava ligado. Fulano, faz uma prece aqui, por favor. Então pediu o católico para rezar. Aí a senhora lá disse assim, eu posso cantar? Canta. Cantou as músicas dela lá de igreja. O pessoal cantou, rezou a Ave Maria, rezou o Pai Nosso. Depois chegou um, eu sou budista, eu posso fazer a prece? Faz a prece. E quando não se apresentava ninguém, fulano, por favor, faz a prece. E a gente foi fazendo uma prece atrás da outra, uma prece atrás da outra. O corpo saiu dali, foi para o sepultamento. Essa senhora católica foi cantando dali até lá. Pronto, eu só fui desabar depois. Ali eu estava ligado em tudo, vendo as coisas. Passou depois que eu vim sentir muito. Então a gente não deixou que a mente se dispersasse. E algumas pessoas, né, mais de uma pessoa, o meu filho mesmo viu, ela estava em pé na hora da prece, o altivo estava do lado dela, a Elvira, a Cidinha e a Neuza Trindade. E a Elvira estavam com ela. Esses espíritos que eu sempre... E eu pedi muito para eles ajudarem. Muito. Tanto que os nomes deles estão aqui. Foram amigos meus, que eram espíritas, fervorosos, e eu pedi muito para eles ajudarem a Lourdinha. E eles ajudaram. Eles ouviram. Tanto que estão sempre juntos, estão aqui trabalhando na casa. Então, é um momento que a gente deve respeitar. É ter respeito por aquele que está no momento do seu desenlace. O cemitério não é lugar para se conversar. O que acontece? As pessoas, os parentes que não se viam há muito tempo, se reúnem no cemitério. Aí começa, né? Pô, quanto tempo que eu não te vejo? Onde é que você está? Não é assim? E blá, 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 blá. Se fala de tudo, se conta piada, porque eu já ouvi piada, todo mundo dando gargalhada, e não se faz prece pelo espírito que está ali
precisando daquele momento. Então, quando vocês forem ao enterro, ao sepultamento de alguém, ou a um velório, faça a prece. Se não quiser fazer uma prece na frente de todo mundo, faça intimamente, para ali, fica quieto e faz a prece, pede por aquele espírito. Vai ficar mais um pouco, volta ali de novo, faz outra prece. Se alguém vir conversar abobrinha, desvia, me dá licença, eu vou ali ver o fulano, vou me despedir mais um pouquinho. E orem. Orem por ele, porque ele precisa de oração. Porque a oração liga o homem a Deus. E as benécias vêm, envolve, facilita tudo. O desenlace e consola aquele que parte. Muitas vezes aquele que parte não queria ir. Ele não queria ir. Foi por força das circunstâncias. Então ele precisa de apoio, precisa de esperança. A rainha de França, uma mensagem que eu gosto muito de ler, e a gente sempre lê aqui, lê com certa frequência, está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, capítulo 2, item 8, meu reino não é desse mundo, deixa eu achar aqui, está aqui, item 8, e ela diz aqui, é muito bonita essa mensagem, quando ela diz, quem melhor do que eu pode compreender as verdades da palavra do Senhor, meu reino não é deste mundo. Então ela chegou lá com dificuldade, ela era uma rainha, como rainha, ela pensou de chegar no reino dos céus, eu sou rainha, estou bem na fita, chegou a rainha no céu, você é a rainha, aí ela diz, que desilusão, que decepção, rainha era eu entre os homens, rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Bom, daí ela conta lá a história dela toda, diz que quem alcança o reino dos céus, e no final, no último parágrafo, ela diz assim, tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Ela já está aqui numa posição de humildade, de reconhecimento de que ela não alcançou o reino dos céus e que ela precisava da nossa prece, porque liga aquele ao reino dos céus. E quando está alguém para ser sepultado, nós não sabemos da vida dele, nós não sabemos o que ele pensava, o que ele sentia, nós não sabemos se ele vai estar numa situação boa ou numa situação difícil. Manda a caridade que a gente ore. Se ele estiver bem, como ela disse ali, a prece vai ajudar mais ainda. Se ele não estiver bem, a prece vai ajudar do mesmo jeito. Tudo bem? Então, vamos fazer a prece? Então, encerramos, Senhor, os estudos desta noite, agradecendo a Ti, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos aqui presentes, agradecendo a Allan Kardec por tanto esclarecimento e rogando por esses espíritos que sofrem, por esses espíritos que choram, por esses espíritos que, como a rainha de França, precisam de preces, os que não alcançaram o reino dos céus. Rogamos por todos, pelos irmãos suicidas, pelos criminosos arrependidos, pelos que estão em nossa casa para serem atendidos esta noite, amanhã, que Deus os abençoe, que Deus os console. Pedimos, Senhor, pelos nossos amores, por esses que tanto amamos e que devemos tanto, por ter convivido conosco aqui na terra, esposa, pais, irmãos, avós, tios, tias, enfim, amigos queridos que partiram para a pátria espiritual. Que Deus os ajude. Rogamos, Senhor, por
por aqueles que retornam à vida no corpo, por estes que saíram do corpo e pelos que chegam ao corpo. Pois encontrarão um mundo difícil, que eles tenham coragem, a coragem que tiveram para reencarnar, mantenham-se firmes. Abençoe a cada criança que nasce nesse momento. Abençoe essa mãezinha que acabamos de citar como exemplo. Console-a. Envolva-a, Senhor, em tuas vibrações de amor. Rogamos por todas as mães que darão a luz ou que estão dando a luz nesse momento. Que eles sejam recebidos pelos seus pais, mas também pelos seus anjos guardiães, seus espíritos guias, protegendo-os e amparando-os para a vida que ora se inicia. Rogamos por todos nós, que aqui estamos no corpo, já amadurecidos, os que nos ouvem de casa, forças para resistir às tentações, forças para criar resistência ao mal, forças para valorizarmos a vida, forças para termos fé, esperança, porque Deus é bom e Jesus é o nosso pastor que nos conduzirá a Deus. Em nome dos guias que dirigem a nossa casa, do nosso altivo, dos guias espirituais aqui presentes, em nome dos nossos guias, dos nossos anjos guardiães, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor. A vida deveria ser, Senhor, somente de amor, e chegaremos lá. Do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor do Cristo Jesus, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.